Governador do Estado, Eduardo Leite, muito obrigado por esse espaço. Estamos ao vivo nas redes do governo, também da Secretaria do Meio Ambiente, pelo YouTube. Estamos aqui com a nossa companhia Corsan, com o nosso presidente Roberto Barbucci, hoje para transmitir uma live, Governo do Estado e Corsan, os novos desafios no saneamento. Eu trago, governador e Barbucci, ainda na transição, o governador, sob a sua liderança, identificou e a gente aprofundou um debate da união da Secretaria de Infraestrutura com o Meio Ambiente, e um dos eixos da infraestrutura é o saneamento. Saneamento aqui no Rio Grande do Sul, que através da companhia Corsan, sempre esteve como uma vinculada à Secretaria de Obras, que é uma atividade fim e que, então, se resumia efetivamente às obras. Naquele momento da transição, discutimos e chegamos à conclusão que saneamento, em que pese poderia ser uma questão de obras, poderia ser uma questão de saúde da mesma forma, mas também era primordialmente uma questão de meio ambiente. Algo que, se nós olharmos para trás, acreditar que todo o arcabouço legal, toda a legislação que se tem, ela não foi efetiva, aí nós, como gestores públicos, todos os gestores que passaram, todos temos que fazer um meia-culpa, porque a legislação existia e, por vezes, não se deu a atenção necessária que o saneamento efetivamente tinha. Exemplo disso é que a Corsan consegue, tecnicamente, a universalização do abastecimento de água na sua área de concessão, mas está muito aquém no tratamento do esgoto. Quer dizer, poderia ter acompanhado se nós, como gestores públicos, com a legislação, na época, tivéssemos... Perfeito, voltamos. Tecnologia, temos desses problemas, temos que nos acostumar e enfrentar. Mas eu estava passando dois recados. Quem está nos acompanhando no YouTube, pelo Facebook, se quiser fazer pergunta, pode ir lá no chat durante o evento, faça a sua pergunta. Nós vamos ver a apresentação do nosso presidente da companhia, escutar o governador e depois eu e o presidente responder as perguntas que foram efetivadas. Aquelas que, porventura, não puderem ser respondidas na live, porque tem questão do tempo limitado, aí a nossa assessoria de comunicação vai enviar, então, diretamente aos veículos de imprensa, aos meios de comunicação. Então, por favor, presidente Barbucci, sua apresentação aí, a apresentação pela nossa companhia de saneamento do Estado. Tem que sair do mudo, presidente Barbucci. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Bom, então, boa tarde a todos aí. Boa tarde, secretário Arthur Lemos, boa tarde, governador Eduardo Leite. Inicialmente, gostaria de agradecer a abertura do secretário e agradecer também o secretário e ao governador pelo apoio ao projeto de transformação da Corsan. Queria também aproveitar, agradecer a todos que nos assistem, especialmente aos nossos clientes e aos administradores dos 317 municípios que são servidos pela Corsan. Queria também deixar claro que essa apresentação reflete empenho de toda a equipe da Corsan, com destaque aos meus colegas da diretoria colegiada, aos meus colegas do Conselho de Administração. A agenda de hoje, ela passa por dividir a visão e o posicionamento da Corsan e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul perante os desafios no saneamento. Particularmente nesse momento, em que a pandemia traz... Está mudo, Barbucci. Ouvimos e ficou no mudo novamente. Marcelo, desmuta o Barbucci, por favor. Deu? Aí, está desmutado. Opa, vamos lá. Então, na data de hoje, o objetivo é fazer um resumo das ações, dos planos em andamento, e colocar como marco, o novo marco do saneamento, ele vem a ser um catalisador de uma transformação necessária para a Corsan. Lembrar aqui como balizamento da nossa estratégia, então, os princípios da transparência, da eficiência e do tratamento isonômico
que independe de alinhamento político-partidários. Nesse sentido, deixar muito claro também, né, a orientação que sempre foi passada pelo governador e pelo secretário de gerenciar a Corsan de uma forma mais eficaz e eficiente, basear as decisões em critérios técnicos, visando a sustentabilidade da empresa e tendo como pano de fundo a licença social para operar. Vou aqui agora compartilhar aqui um material de apoio para essa apresentação. E aí, estão me vendo aí? Inicialmente, queria destacar, né, que a importância da Corsan e o fato de ser um grande patrimônio aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, para quem não tem familiarizado, hoje, 317 municípios, são mais de 2,7 milhões de economias ativas, quase 6 mil funcionários, são mais de 6 milhões de usuários, né? Lembrando que a Corsan ela atende somente as zonas urbanas, né? Não atende a zona rural. E já esse ano a gente fecha com faturamento acima dos 3 bilhões de reais. Porém, e aí como o secretário aludiu também no início da sua fala, né, a Corsan ela precisa de ajustes, né? A gente precisa se adequar a essa nova realidade, que ela é posta não somente pelo marco de saneamento, mas pela mudança de vida e pelas exigências da sociedade atual, né? Então, nesse sentido, ao passo que nós já atingimos a universalização no fornecimento de água, né, e a gente tem que ter uma preocupação constante com a qualidade desse fornecimento de água e também com maior resiliência nesse fornecimento, mas a situação atual da coleta e tratamento do esgoto é considerada como inaceitável, né? Então, a gente tem essa busca, mas a gente também tem que olhar isso muito com uma visão das... Então, acho que é interessante, por exemplo, destacar, né, nesse gráfico de pizza, que, por exemplo, aproximadamente 40% do nosso esgoto, né, da área de serviços da Corsan, ela é destinada a fossas, né? Isso é particularmente importante naqueles municípios menores, né, onde a transição da zona rural para a zona urbana ela é mais tênue, né? Pensando nisso, nós desenvolvemos e estamos implementando, já temos o piloto, agora vamos para a operação de fato, começando por 3 municípios, um programa pioneiro que é o Solutrate. O Solutrate é um tratamento de esgoto através de sistemas individuais, e isso vai ser também um dos vetores do nosso desenvolvimento. Desde que assumi, há pouco mais de um ano, o desafio foi de reestruturar a Corsan e modificar a forma que a empresa opera e faz negócios, né? Desde o primeiro dia, estamos trabalhando para tornar a empresa mais ágil, mais eficiente, mais produtiva e atender nosso cliente na ponta da melhor forma possível. Nós estamos trabalhando incansavelmente para resolver as pendências do passado, mas, mais importante, mirando as entregas daqui para frente. Esse projeto ele passa por uma automação de processos, emprego de novas tecnologias, melhores controles gerenciais, ele tem que mobilizar o nosso quadro funcional e ele envolve também uma mudança de patamar da nossa estrutura de governança. Dentre os projetos que a gente tem já em andamento, a gente listou aqui alguns, então eu iniciaria destacando aqui um programa de redução de perdas. Esse programa é uma ação que já está em andamento, é uma ação patrocinada pelo OFC. Para quem não conhece, o OFC é um braço do Banco Mundial. O Banco Mundial é referência no combate a perdas de água, então estamos apoiados aí pelo que há de melhor. Programa de eficiência energética, nós já efetuamos a migração para o Mercado Livre com substanciais economias, estamos promovendo aí a troca de equipamentos e substituição de tecnologias. Depois tem aqui quatro iniciativas que eu vou detalhar um pouquinho mais no final da apresentação, então não vou gastar muito tempo agora, que são as ETAs, né? ETAs são a Estação de Tratamento de Água e Postos 4.0, o Centro de Controle Operacional, o georreferenciamento e a qualificação do nosso atendimento ao cliente. Em paralelo, estamos numa busca de processos e documentos
E aí também destacar uma ação importante na questão da mitigação dos impactos da estiagem. Nesse sentido, inclusive, queria parabenizar a diretoria de expansão, mas particularmente a diretoria de operações, que fez um trabalho fantástico ao longo desse ano e continua focado nisso, porque, infelizmente, a premissa é que para o ano que vem vamos novamente enfrentar uma situação complicada. E aí é um trabalho muito forte, né, de ações mais estruturais, mas também muito pontuais, para que a gente consiga mitigar. Conseguimos passar esse ano, apesar de todo o desafio, todo o aperto, né, sem declarar uma situação de racionamento em nenhum dos municípios servidos pela Corsan. Um outro aspecto fundamental, né, quando a gente constrói uma casa, edifício, é a qualidade da fundação. Então, para mim, a fundação está muito alinhada com a questão da governança. Nesse sentido, então, foi um trabalho forte. Nós estruturamos desde a contratação, e já está auditando nossos demonstrativos, uma empresa que é uma das líderes mundiais no setor, como também nós fizemos uma contratação, fizemos uma mudança, nosso superintendente de controles internos, somos um profissional altamente qualificado, criamos uma secretaria de governança para dar apoio aos nossos órgãos colegiados, atualizamos nossos regramentos internos e fizemos também mudança a nível do Conselho de Administração. A nossa gestão é pautada na busca de resultados, né? E, nesse sentido, todos os nossos gestores firmaram um acordo de resultados. E estamos agora também num processo de avaliação da administração, da alta administração da companhia. Iniciamos um projeto de substituição do nosso software de gestão, e já ano que vem a gente deve ter o que se chama do Go Live, né? E esse novo software é o que há de melhor do mercado, é o sistema do SAP. Já mencionei, mas não custa mencionar novamente, o projeto Solutrax, né, que ele é pioneiro em soluções individuais de tratamento de esgoto, e estamos iniciando em breve um processo de endomarketing para alinhar todo o nosso time para a gente ter essas entregas. Temos também um projeto contínuo, né, mas que evoluiu bastante recentemente, de qualificação dos nossos projetos de engenharia, de acompanhamento de obras. E um outro tema fundamental, que é a questão de meio ambiente e sustentabilidade, a transformação de uma das diretorias nesse tema demonstra a nossa preocupação. Em termos de resultado, né, nos últimos 12 meses, nós já conseguimos, somente através das licitações já realizadas, economia de mais de 2,7 bilhão de reais. Falando um pouco do marco do saneamento propriamente dito, né, ele traz aí exigências de entregas, né, e tem como prazo final dezembro de 33, 99% da população com água potável, já estamos quase lá, 90% da coleta, tratamento de esgoto, isso aí temos um desafio grande, vamos falar sobre isso. Ação para diminuição de desperdício de água, aproveitamento de águas da chuva, já estamos em andamento, também temos para caminhar, mas já estamos bem preparados para isso. E depois, metas de níveis de serviço e parâmetros de regulação. Temos excelente relação com as nossas agências reguladoras, mas vai vir agora um novo regramento para que essas agências também vão ter que se enquadrar em algumas normas novas. Em relação aos contratos existentes, eles permanecem vigentes, né? E o que a gente vai fazer é uma adaptação desses contratos para que eles estejam 100% compatíveis com as metas do novo marco. Então, a gente vai procurar os prefeitos para fazer as adaptações e a extensão dos prazos, na medida em que a gente tem uma posição final sobre a discussão do veto presidencial sobre alguns artigos desse novo regulamento. O processo é complexo, ele tem o seu time, mas é muito importante deixar claro que a gente não tem receio, né? Ao contrário, nós estamos motivados para promover uma transformação, fazer história e cumprir nossa missão. Nós já temos um mapeamento completo, município a município, dos 317 municípios que nós servimos, de todas as necessidades de investimento, e o nosso time está pronto para sentar aí com as lideranças, com os prefeitos,
e discutir como viabilizar esses investimentos. O total de investimentos ele foi orçado da ordem de 15 bilhões de reais. Essa é uma análise interna que está sendo referendada agora por consultorias especializadas e nós estamos nos preparando, né, além de toda essa questão operacional que eu já mencionei, também buscando recursos. Esses recursos eles virão através da capitalização. Nós temos para o ano que vem o nosso IPO, que é a nossa oferta inicial de ações, que deve ocorrer em meados do ano que vem. E também, em paralelo, já estamos trabalhando em um diálogo bastante avançado com organismos multilaterais. Estamos nos preparando para a emissão de eventos de infraestrutura e também em coordenação aí com o nosso acionista controlador. Estamos trabalhando em operações estruturadas. Na busca, né, dessas entregas, alguns desses projetos eles já passam por plano de realizações e entregas. O mais óbvio deles é a PPP da região metropolitana de Porto Alegre. É um investimento da ordem de 2 bilhões de reais. São 9 cidades beneficiadas, 1,7 milhão de usuários. E nós vamos universalizar em até 10 anos, ou seja, vamos universalizar antes das exigências do marco, né, mostrando que a gente já estava conectado nessa necessidade de entregas antes mesmo da mudança e do advento do novo regulamento. O nosso parceiro aqui é a AGE, através da SPE, que é a Ambiental Metrosul, e nosso relacionamento com eles está sendo excelente. E eu quero destacar que desde o lançamento desse projeto, desde o lançamento da digital, a gente cumpriu esses prazos rigorosamente em dia, sem um dia de atraso, até a assinatura desse contrato. E agora, na fase de implementação, por questões aí de preservar, né, o risco aos nossos funcionários, aos funcionários da parceira, por conta da pandemia, fizemos algumas adaptações, mas ia a operação conjunta. Isso aqui é um exemplo, né, quando a gente alinha o expertise em saneamento da Corsan com as alternativas de mercado, né, onde a gente vai buscar recursos financeiros, vai buscar também insumos para alavancar as entregas, do que a gente consegue viabilizar. O sucesso da PPP atual, ela nos motiva a ir trabalhando, e já estamos trabalhando na modelagem de até 5 novas PPPs. Nós temos aqui para esse projeto a parceria do BNDES, e as entregas elas devem virar realidade já a partir do ano que vem. São 41 novas cidades beneficiadas, 2,2 milhões de pessoas, investimentos de 3,6 bilhões estimados, e a gente vai saltar de um patamar médio nas cidades de 22% para 95% do esgoto coletado e tratado adequadamente. As regiões que nós miramos, né, e que estão aí elencadas dentro dessas novas 5 PPPs, é a região da Serra e Hortênsias, a região do Planalto, do Vale do Rio Pardo e Santa Maria, o restante da região metropolitana de Porto Alegre e o nosso litoral. Como eu tinha mencionado um pouco, vários exemplos de melhoria de gestão operacional da empresa, e acho que vale a pena a gente visualizar algumas delas. Eu gostaria inicialmente de destacar as ETAs 4.0, né? ETA normalmente é a estação de tratamento de água. Eu tive aí o prazer de visitar essa operação lá em Tramandaí, no nosso litoral, e foi uma surpresa extremamente agradável ver uma melhor condição de trabalho para os nossos colaboradores, né? Um maior grau de segurança e qualidade do tratamento de água, uma maior eficiência operacional com redução de custos e o fato que a gente está sendo pioneiro no desenvolvimento de uma tecnologia em parceria com universidades. No caso aqui é a Universidade Federal de Rio Grande, mas a gente tem outras parcerias com outras universidades e vamos trabalhar mais ainda nisso para desenvolvimento de tecnologia para o setor via Corsan. Então, esse projeto aqui é um projeto que ele traz aí um resumo de como é que a gente consegue ser muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, ter entregas melhores, reduzindo custos e implementando tecnologias mais apropriadas. Na mesma linha tecnológica, os novos centros de controle operacional,
Então, aqui nós já temos em operação hoje 13, nós estamos indo para 32, são 70 municípios, e a grande entrega aqui é uma capacidade de a gente monitorar melhor as nossas redes e atuar num prazo mais curto, de uma maneira mais eficiente, para ter aí para o nosso consumidor um resultado final melhor. Outro projeto muito importante são os sistemas de georreferenciamento. Então, a gente mapeia todas as nossas redes, todo o subsolo, então as intervenções elas se dão de forma muito mais efetiva. Já temos hoje 70 cidades georreferenciadas, isso equivale a 65% do nosso mercado, e até o final do ano que vem a gente vai para 110 cidades totalmente georreferenciadas. Um outro ponto muito importante, né, que é a melhoria dos nossos canais de atendimento, principalmente quando a gente vislumbra, né, o que aconteceu agora nesse momento de pandemia, a necessidade de oferecer alternativas de atendimento. Então, a gente já tinha, além das nossas unidades de atendimento presencial, a gente já tinha um call center que funcionava muito bem. Nós transformamos esse call center para ser um call center mais ativo e gostaria de destacar aqui os nossos totens de autoatendimento. Então, nós já temos 2 deles operando, lá em Alegrete e nós fechamos um contrato, fizemos a licitação e vamos ter 320 totens de autoatendimento, então cobrindo aí toda a área de atuação da Corsan e trazendo para o nosso cliente uma melhor experiência quando se relaciona com a Corsan. Queria também colocar aqui o papel da Corsan, né, e principalmente nesse momento. Então, eu colocaria aqui que a Corsan ela tem um papel fundamental de ser o elo, de ser o elemento de ligação entre o que é a demanda da população, e aí através dos prefeitos, vereadores, né, elaboram os seus planos municipais de saneamento básico, para os quais nós damos assessoria, e nós fazemos esse elo de entrega com um aumento da nossa coleta também de esgoto, com a melhoria da nossa eficiência na questão do fornecimento de água e também no nosso atendimento aos clientes. Então, esse é o nosso papel. A gente faz isso através de um corpo técnico e operacional especializado. A gente tem acesso aos recursos financeiros, sejam eles recursos próprios, recursos que nós captamos diretamente, e também as parcerias que nós já temos, e tudo isso alinhado com apoio governamental. Fazemos isso também com um alinhamento com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, os órgãos ambientais, né, então a FEPAM, IBAMA, os agentes regulatórias, o Tribunal de Contas. Então, com tudo isso, a gente consegue dar a melhor solução em termos de velocidade e adequação dessas entregas para os nossos parceiros municípios, com um elemento muito importante, que é a segurança jurídica da contratação da Corsan. Além disso, né, nós posicionamos e queremos cada vez mais sermos indutores do crescimento econômico, particularmente no momento em que a nossa economia ela sofre, né, principalmente com a questão aí da pandemia. Precisamos virar essa parte, então precisamos de desenvolvimento, né? Outro ponto fundamental, que também está muito na agenda hoje, e a nossa missão é clara em relação a isso, tem a ver com a inclusão social, tem a ver com a sustentabilidade ambiental e tem a ver também com promover novas tecnologias. Também posso adiantar que em breve a gente deve expandir nossos serviços em termos de escopo e geografia, valorização para a Corsan e, como consequência, valorizando o patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, a mensagem que eu queria colocar é que a Corsan está pronta para enfrentar os desafios de entrega e elevar a qualidade do serviço prestado aos gaúchos. Nós temos como norte a excelência. Para isso, nós já estamos mudando, mas a gente quer se transformar na referência nacional de saneamento. E a gente quer ser um orgulho para o Estado do Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando para isso.
e já estamos entregando uma empresa mais ágil, mais moderna e alinhada com os nossos parceiros municípios. Basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Barbucci. E vejamos que o nosso desafio até 2033 é grande. Mas como o próprio presidente mencionou, a missão está posta, né, governador? Ser referência nacional do saneamento. Sabemos que para chegar nesse objetivo, nós temos sim que endereçar uma nova companhia, uma nova Corsan. Temos que ter muito cuidado com a aprovação do marco e com tudo que se coloca na sociedade que possa, porventura, acreditar que uma simples aprovação de lei ela é suficiente para se atingir o objetivo. Nós temos que executar a lei, nós temos que transformá-la em uma lei viva. E, para isso, a Corsan será essencial para que a gente atinja os níveis que o Estado do Rio Grande do Sul não pode se furtar ou não pode deixar de acreditar que tem que ter seu sonho. Eu pego um item aqui do que o próprio presidente apresentou na parte do totem, a importância que nós temos de reconhecer a diversidade dos nossos cidadãos gaúchos. Acreditar que todos os cidadãos vão pegar o seu celular ou vão entrar na internet, buscar um serviço, acreditar que todos vão fazer isso, não. Nós temos uma multiplicidade aqui no estado e os totens vêm para isso. Porque um dos serviços que é mais acessado é a impressão da segunda via da conta. E muitos cidadãos gaúchos ainda vão na unidade administrativa da companhia para buscar a segunda via. E o totem vem para isso, para a gente abarcar tudo isso. Então, temos um caminho longo, mas que vai ser, sim, vencido com todo esse endereçamento. O ano de 2020, dada a pandemia, teve um pequeno delay em todo esse... A própria votação do marco legal, que se faz em julho agora. Mas o ano de 2021 já é, em conjunto com os municípios, todo esse diálogo com os municípios e com os munícipes, sim, para que nós enderecemos e tenhamos uma nova companhia, para que a gente atinja os 90%, ultrapasse os 90% de tratamento de esgoto no nosso estado, e aí atinge os 99% de abastecimento de água. Trabalharmos muito forte com os municípios, na regionalização, governador, com a nossa Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que tem um trabalho muito importante, em conjunto conosco e com a Corsan também, nesta regionalização. E antes de passar a palavra para o governador, quero dizer que aqui na Secretaria a gente está com o Plano Estadual de Saneamento, que vai atuar e trabalhar nesses planos regionalizados, para que a gente consiga, efetivamente, mostrar para a sociedade que em 13 anos é possível, sim, atingir o objetivo do nosso marco de saneamento, e trabalhar com 3 pontos, governador, que eu digo. Seja público, seja privado, tem que ter eficiência, porque o serviço é público. E ele tem que ser bem prestado para o seu consumidor, para o cidadão, para o seu cliente. Então ele tem que ser eficiente. Temos que ter equilíbrio. Acreditarmos que girar 8 para 80 e que esta é a solução. A solução sempre é o caminho do meio, é a coluna do meio. Equilíbrio e cooperação. Nós somos um Estado, um exemplo do cooperativismo e temos que nós, cidadãos gaúchos, trabalharmos com cooperação. Exemplo disso, governador, em que pese as últimas imagens que nós visualizamos no fim de semana, a gente pode sim acreditar que o gaúcho, na sua grande maioria, abraçou a causa no enfrentamento do Covid, e se o nosso Estado está tendo êxito perante, comparado com alguns outros estados, é porque o cidadão gaúcho atuou com cooperação, atuou com atenção, e não com a disputa que a gente tem levado como pecha no nosso país. Mas, governador, seria uma satisfação lhe escutar e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, por favor. Boa tarde, Arthur. Boa tarde ao Barbucci. Boa tarde a quem está nos acompanhando. É muito importante que a gente fale sobre saneamento, que a gente converse sobre saneamento e exponha aqui para a nossa comunidade gaúcha a nossa visão sobre o saneamento. Quando eu assumi o governo do estado, e convidei lá o Arthur e o Barbucci para assumirem juntos, né, um como secretário de Meio Ambiente, levando a pasta da infraestrutura de saneamento também, energia elétrica, mas aqui estamos falando de saneamento para junto do meio ambiente, né, aceitou esse desafio de coordenar
as políticas públicas para a área de infraestrutura ambiental e aí também o saneamento. E quando convidei o Barbucci para assumir a nossa Corsan, foi porque eu via e vejo uma grande oportunidade. Veja, o nosso país, o Brasil, ele tem nas suas carências uma cena lamentável, mas ao mesmo tempo das suas carências se extraem as oportunidades para os investimentos no nosso país. O saneamento é uma dessas situações, onde de um lado a gente lamenta que o nosso país tenha chegado a 2020 com os indicadores que tem no esgotamento sanitário. E infelizmente aqui no nosso Rio Grande do Sul não é muito diferente. Os indicadores de esgotamento sanitário, de atendimento com esgoto sanitário e tratamento do esgoto no estado do Rio Grande do Sul não condizem com o tamanho e a força econômica que o nosso estado tem. De outro lado, essa cena lamentável é também uma oportunidade para investimentos. Investimentos que podem gerar emprego, renda, movimentar a nossa economia. É com esse sentido que nós observamos a Corsan, de 50 anos de história como empresa pública, com a experiência que ela tem, mas também com a necessidade de se ajustar aos novos tempos. Uma empresa com 50 anos, naturalmente, tem muita experiência, tem o governo do Estado que lhe dá suporte para a segurança jurídica, como aqui foi falado, né, para que contratos sejam consistentes, para que tenha toda esta amarração com os órgãos de controle, desde Tribunal de Contas a Ministério Público, toda essa interlocução institucional, porque saneamento básico, não é à toa, chegou nas condições que está no Brasil, é por conta dessa complexidade também do ambiente jurídico, um serviço de titularidade dos municípios, que é prestado majoritariamente nos estados por uma empresa estatal, como é o caso da Corsan, mas que a gente pode ajustar na governança dentro do novo marco regulatório para entregar os resultados que se pretende. Então, temos dupla tarefa aqui no nosso governo que nós estamos cumprindo. Uma, tornar a Corsan para dentro uma empresa mais eficiente por si só. E aí, o nosso presidente traz aqui tudo que está sendo feito por parte da nossa empresa de saneamento, a Corsan, para ganhos de eficiência, para melhorar o relacionamento com o consumidor, com o usuário, né, cliente final da Corsan, com todas as ações que estão se empreendendo e também para os próprios funcionários da Corsan, melhor condição de trabalho, para ganhos de eficiência, metas, plano com resultados contratados para dentro da companhia e ganhos de eficiência que já são experimentados ao longo desse ano e meio de gestão e de pouco mais de um ano do Barbucci, que aliás vem do mercado, né, vem justamente da iniciativa privada para nos ajudar a fazer toda esse reset, vamos dizer assim, né, esta reorganização da nossa companhia para os novos tempos. O que não significa desprezar, como a gente diz, né, a história, pelo contrário, aproveitar o conhecimento e a expertise que a companhia tem na história, mas reorganizar os seus processos para que ela esteja mais viva do que nunca nos novos tempos. E ali tem a possibilidade de maiores investimentos da nossa companhia na parceria com o setor privado. E nós fizemos o primeiro e grande rompimento dos tabus, dos paradigmas, quando assinamos a grande PPP da região metropolitana com a iniciativa privada, nessa parceria com a EGEA, que venceu a licitação, o leilão, na verdade, com 37% de deságio, ou seja, com a capacidade de fazer aquilo que se projetava em investimentos para universalização do esgotamento sanitário na região metropolitana, com 37% a menos no valor que se projetava, e num prazo mais rápido. Ou seja, a Corsan está aí como uma empresa em que o Estado é controlador, né, que é o seu proprietário, né, e que tem
a possibilidade de, na parceria com o setor privado, viabilizar mais rápido e por menor preço investimentos importantes para o estado do Rio Grande do Sul. E na região metropolitana serão 2 bilhões de reais em investimentos que vão, de um lado, universalizar o esgotamento sanitário num único contrato, ou seja, sem a necessidade de fazer diversos contratos diferentes, o contrato da estação elevatória, o contrato do coletor geral, o contrato das redes coletoras nos bairros, o contrato das estações de tratamento de esgoto, ou seja, se você tem uma empresa municipal ou se você tem uma autarquia no município, vai ter que fazer todo um processo complexo para diversos investimentos. A Corsan, com a PPP aqui, viabilizou num leilão para 9 municípios, todo o sistema, todo o investimento de 2 bilhões de reais de investimentos. E vai remunerar a parceira privada de acordo com esses investimentos, acompanhando esses investimentos, e com a obrigação de universalizar em 10 anos o esgotamento sanitário e o tratamento desse esgoto antes de lançar nos nossos mananciais hídricos. Ganha o meio ambiente, ganha a saúde pública e ganha a população como um todo, porque todo esse investimento nesse espaço de tempo vai gerar emprego e vai gerar movimentação da nossa economia, aluguel de caminhão, de equipamento, compra de materiais, que vai movimentar a nossa economia num grande plano de investimentos. E agora a gente se prepara para fazer outros 5 lotes de parcerias com a iniciativa privada pelo interior do estado, que é aqui o nosso presidente da Corsan, o Barbucci, num investimento que se projeta de mais de 3 bilhões e meio de reais, onde novamente ganharão os gaúchos na saúde, ganharão os gaúchos no meio ambiente, no desenvolvimento econômico também, porque boa parte desse esgoto hoje sem tratamento é lançado em mananciais que muitas vezes perdem ou perdiam a possibilidade de exploração turística. A gente tem uma riqueza de um patrimônio natural que é também tem também a possibilidade de ser aproveitada como recursos naturais que são para o turismo e que muitas vezes, por receberem esgoto sanitário in natura, sem tratamento, acabam perdendo as condições de balneabilidade e de aproveitamento como ativos turísticos. E ganha também, como falei, a economia, porque 3 bilhões e meio de reais em investimentos em obra, construção civil, é emprego na veia, é geração de oportunidades para a população nas diversas regiões do nosso estado. Para que essas parcerias com o setor privado possam ser melhor aproveitadas pela população, é fundamental que tenhamos uma empresa enxuta, organizada, com credibilidade, bem estruturados, internos, e é por isso que a gente reforça toda essa estrutura e a governança e os processos para dentro da companhia. Por isso que nós temos gestão com filosofia de setor privado na nossa Corsan, para dar toda a condição de rentabilidade, de sustentabilidade. A gente está falando de sustentabilidade sempre do ponto de vista ambiental, mas é importante falar da sustentabilidade econômico-financeira da própria companhia e dos contratos, para que possamos extrair o melhor aproveitamento para o estado do Rio Grande do Sul, precisa o setor privado observar na Corsan um parceiro confiável, bem organizado, bem estruturado. E o nosso caminho vai ser de cada vez mais ampliar essa participação do setor privado no setor do saneamento. O marco regulatório do saneamento aprovado no Congresso Nacional, assim que se consolidar, com a apreciação dos vetos que foram oferecidos pelo presidente da República, resolvidos no âmbito do Congresso Nacional, vão dar espaço para que a gente possa aprofundar essa participação do setor privado com a devida regulação feita pelo poder público, que é concedente de um serviço que se mantém como serviço público, mas operado pelo setor privado, com a parceria do setor privado, promovendo e com a participação da nossa Corsan aqui, organizando todo esse processo. Cada vez mais a parceria com o setor privado vai viabilizar para o Rio Grande do Sul mais investimentos, mais empregos,
mais qualidade de vida aqui no nosso estado, objetivando a melhoria nos padrões sanitários, a sustentabilidade ambiental e lançando as bases para o desenvolvimento econômico e a inclusão social também no nosso estado. Há uma lógica no funcionamento do saneamento em que o melhor aproveitamento para a população gaúcha é justamente quando nós associamos, né, municípios regionalmente, onde grandes e pequenos municípios compartilham, como a gente faz na Corsan, as suas nos contratos a melhor viabilidade operacional, reduzindo os custos de administração para cada município individualmente, compartilhando os ganhos do ponto de vista de economia de escala, né? Você dá maior escalabilidade para o serviço, reduz os custos para todos e dá mais segurança jurídica em um contrato bem estruturado, com a expertise do governo do estado, a partir do que se aproveitou já do conhecimento para a formação e consolidação deste da primeira experiência em PPP a partir da região metropolitana, ou seja, segurança jurídica que é fundamental para os municípios e para os parceiros privados. A gente vai continuar reforçando a eficiência da nossa companhia, melhorando a sua produtividade e buscando as melhores alternativas para a universalização do saneamento, sempre olhando com bons olhos a parceria que o setor privado nos viabiliza. Então, muito obrigado aqui ao Barbucci por coordenar esse processo lá dentro da companhia. Apresenta, por favor, a todos os funcionários, Barbucci, da Corsan, o nosso respeito e a nossa admiração, porque nos ajudam a viabilizar esses processos, dão um ganho de eficiência para a companhia, que assim justifica a sua existência, né? O povo gaúcho não quer apenas ter uma companhia de saneamento, eles querem ter saneamento, água com qualidade, esgoto sendo dirigido da forma correta para o seu destino final, e para isso a companhia precisa desses ajustes e ganhos de eficiência que nós estamos promovendo. E quero igualmente cumprimentar também o nosso secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, que coordena este processo, né? Nós estamos lá num processo de privatização no setor energético aqui do nosso estado, sob a coordenação do Arthur. Estamos aprofundando a parceria com o setor privado aqui também no saneamento, com a liderança dele. Então, são grandes transformações na infraestrutura do estado que se abre para a parceria com o setor privado sob um ambiente regulatório bem estruturado e com companhias cada vez mais organizadas para que a gente possa ter o melhor aproveitamento pelo cidadão e também a melhor relação com os parceiros privados que nos ajudam a viabilizar esses investimentos. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, governador. É uma satisfação ouvi-lo. São mais de 700 pessoas que estão nos acompanhando em todas as plataformas. Queria agradecer aí a sua disponibilidade sempre e a parceria, e também a gente sabe que aqui as decisões que a gente toma elas sempre acabam ecoando aí no Palácio Piratini. E se nós não temos um líder que junto conosco, né, segure firme, a gente sabe que a gente não consegue avançar. Quero agradecer muito aí a participação. Agora eu e o Barbucci, a gente continua para responder as perguntas. E um bom dia para o senhor. Obrigado, governador. Bom, pessoal, é importante, a gente já recebeu algumas perguntas que foram selecionadas. Quero também mencionar que o evento vai até às 17 horas, nós estamos aí 16 horas e 48 minutos, então até às 17 vocês estarão conosco e nós estaremos com vocês. Já tem aqui uma série de perguntas, mas também alguns comentários que se colocam e que impedem da gente mencionar, né? Lá o Luciano Zini, quando menciona a questão, poxa, agora a Corsan está no guarda-chuva do meio ambiente, não é antiético, às vezes não está 100%. Luciano, foi por isso que esse governo trouxe a Corsan para a pasta de meio ambiente. Mas a gente, como cidadão, não pode acreditar que em um ano a gente vai resolver todos os problemas do Estado. Como bem mencionava o governador quando falava na campanha política, nós não temos a pretensão de resolver todos os problemas do Estado. Mas a gente tem, pelo menos nesta gestão, que endereçar esses problemas, endereçar as soluções para esses problemas.
E é isso que nós estamos fazendo, com a apresentação aqui e com o convite que nós fizemos pelo próprio Roberto Barbucci, que sai de São Paulo, lá tinha uma vida em São Paulo, vem ao Rio Grande do Sul para contribuir com os gaúchos, para que a gente transforme a nossa companhia numa companhia que consiga vencer o desafio de até 2033 universalizar o tratamento de esgoto. Todas as políticas que nós temos aqui no meio ambiente, programas de revitalização de bacias, enfrentamento de mudanças climáticas, programa de valorização do campo nativo, enfim, ele se concatena com todos. E a gente vai aí, mais à frente, fazer outras lives para demonstrar o quão importante essa pasta vem desempenhando. Quero agradecer também aqui ao nosso diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, Paulo Paim, que tem feito um trabalho de excelência no nosso departamento, e a nossa presidente Marjorie da FEPAM. Um grande agradecimento a ela e a todos os funcionários da FEPAM, que sim, tem cobrado a Corsã. Tem cobrado sim, eu sou testemunha disso, mas a gente também tem que dar tempo para que as coisas possam se resolver. Lá de São Borja, temos a Folha de São Borja, Humberto Andres, pergunta ao Barbucci, acho que essa é para você aí, Barbucci, sabe-se que para o saneamento básico das cidades precisa-se de muitos recursos. Você mencionou lá 15 bilhões de reais para a gente conseguir universalizar o saneamento na área de concessão da Corsã. De onde viria esse dinheiro para esses investimentos? Perfeito. A equação é desafiadora, né? Mas a gente tem isso bem mapeado e já está trabalhando para isso. Vai ser uma solução composta de alguns componentes, né? Então, assim, a gente tem a própria geração de caixa da companhia, e aí quanto mais eficiente a companhia for, mais ela consegue direcionar recursos, entregas, né? Entregas de obras. Mencionei o que foi aprovado, né? A gente recebeu aí a orientação formal há cerca de mês e pouco, já estávamos trabalhando, mas agora formalmente engajamos aí os consultores para seguir em frente com a nossa abertura de capital, né? O nosso IPO. Uma parcela vai ser um componente que a gente chama de primário, ou seja, capital adicional para a empresa, certo? Já mencionei também, numa dos slides da apresentação, a gente tem os nossos financiadores tradicionais, que basicamente são BNDES e Caixa. Aliás, o financiamento para empresas hoje do setor público, ele sofre contingenciamento, tá certo? A gente tem limitação de captação junto a esses financiadores, mas nós já temos em andamento linhas pré-aprovadas com agências multilaterais, linhas relevantes, tá certo? Então, são as multinacionais de referência no mercado, organismos internacionais. Estamos também trabalhando para nos preparar para uma emissão de debêntures de infraestrutura, né? Já estamos no nosso processo que se chama processo de rating, né? Que é um processo de nossa companhia, isso já está em andamento, né? E operações aí um pouco mais estruturadas. E por final, lembrar que as PPPs também são uma forma relevante de financiamento, né? Quer dizer, então, a PPP é uma conjunção aí, você tem aquilo que o governador falou, né? A capacidade de entrega num prazo mais curto e num valor mais atrativo aí para a Corsã como consequência para os nossos clientes, mas também embutido nisso também existe uma questão de financiamento por trás. Então, a equação é complexa, mas a gente tem isso bem mapeado e a gente tem muito conforto de que essa é uma equação viável e a gente vai entregar esse nosso plano de investimentos. Perfeito, presidente, muito obrigado. Temos aqui também Cíntia Henker, jornalista do jornal O Alto Uruguai de Frederico Westphalen. Haverá mudança na relação com os comitês de gestão de bacia hidrográfica? E aí selecionamos aqui porque também teve uma pergunta nesse sentido. E, presidente, peço licença para responder essa pergunta. Sim, Cíntia. No ano que vem nós estamos reservando recursos para os comitês de bacia hidrográfica, naquilo que entendemos que efetivamente há que a sociedade terá retorno. E somos parceiros. Eu sou um entusiasta dos comitês de bacia, aliás, da gestão por bacias. Nessa semana tivemos uma palestra com o Gerson Kelman, que foi, inclusive, um dos idealizadores da legislação que trouxe
né, a regionalização por bacias hidrográficas. Então, para o ano que vem, a gente está estruturando aqui com o nosso Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento e também com o Conselho de Recursos Hídricos do Estado, uma condição para que os comitês tenham uma estrutura mínima para a manutenção do seu trabalho e que consigam aí trazer um retorno para a sociedade. Também foi selecionada a pergunta da Laura Becker, Rádio Gaúcha. E aí essa vai para você, presidente. Sobre as PPPs que foram anunciadas, há uma previsão de quando os processos para instalação irão começar? Já há um cronograma das regiões? Laura Becker, da Rádio Gaúcha. Sim, então, como eu falei, a gente contratou o BNDES, e o BNDES ele subcontratou consultores, a empresa de engenharia, empresas de apoio legal e também uma consultoria econômica financeira. Eles já estão trabalhando, a gente já tem um cronograma e a gente está, como eu falei, as entregas virão ano que vem, editais a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Perfeito. Sim. Para encerrarmos nossa live, vamos lá, Bruna, do Diário de Canoas. Há previsão de obras em Canoas para adequação ao novo marco legal? Sim, quanto deve ser investido no município? Presidente, eu acho que pode trazer, inclusive, os números da nossa PPP da Corsã, que já está assinada e a companhia já está atuando com vocês, né? Sim, perfeito. Lembrando que a PPP, né, é uma parceria, então, assim, continuam os investimentos da Corsã, os investimentos da Corsã nunca pararam, certo? Então, a Corsã está investindo em esgotamento sanitário ali na região de Canoas. A gente separou, tem obras que são execução da Corsã e depois as novas obras são investimento do parceiro privado, né? Em paralelo a isso, a gente continua 100% responsável pela água, então a gente continua investindo na captação e tratamento de água, né, nas redes, nos atendimentos, etc. e tal. Mas, como o secretário bem colocou, agora a parcela mais pesada de investimento, a partir do mês que vem a gente começa a operação conjunta, então ano que vem já vai ser um ano de investimentos significativos também em Canoas. Bom, entramos em contagem regressiva aí, minuto a minuto, 4 minutos agora, estamos bem, né? Respondendo uma pergunta a cada minuto. Marielle Galtério, lá do jornal IBA de Montenegro. Que impactos a nova lei pode gerar no bolso do contribuinte? Presidente, eu vou tomar liberdade lá de Montenegro. Primeiro, né, Marielle, eu acho que a gente tem que ter compreensão que o novo marco legal de saneamento, aliás, o que a gente deixou para trás foi a ausência de preocupação numa área tão importante que é o tratamento do esgoto. O custo que a sociedade tem pelo não tratamento do esgoto, ele é muito mais elevado que o custo da tarifa que a gente possa diluir com todos os usuários. E é isso que a gente tem que ter um pouco presente. E essa meia-culpa que nós gestores temos que fazer. Porque quando lá atrás, quem nunca escutou, né, dizer que enterrar cano não dava voto, e a gente acompanhava aquilo, e justamente esta lógica levou a que a gente tivesse um Estado muito aquém dos outros estados. Não dá para a gente acreditar que somente 30% do nosso esgoto é tratado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então isso não pode ser aceito num estado como o nosso Rio Grande do Sul. Nós temos que ter orgulho. O endereçamento que a Corsã vai dar é justamente avançarmos para cumprirmos a legislação e termos uma condição adequada. Aqui eu também trago, é importante que uma regulação é muito importante. E a agência reguladora está também sob o guarda-chuva da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Porque através da regulação, o agente regulador e o presidente professor Sena, professor da nossa querida URGS, que agora preside a nossa agência reguladora, que tem a capacidade, junto com os demais conselheiros e todos os servidores da agência reguladora, bem regrar e bem regular com as diretrizes que virão. O marco do saneamento veio nesse sentido. Gerais da União, através da Agência Nacional de Águas, com regras e ser a agência reguladora ser o fiel da balança. O fiel da balança entre a companhia, que precisa gerar receita para investir e também para os seus acionistas, mas também pelo lado do viés do consumidor. E o consumidor ele não pode também arcar com todo esse custo. Então, ter uma tarifa chamada modicidade tarifária, uma tarifa adequada para os serviços que são prestados. Então, a gente acredita que esses impactos eles serão positivos do ponto de vista de uma prestação de serviço. Porque, como eu disse, sendo público, sendo privado, tem que ter efetividade, tem que ter eficácia. O serviço tem que ser bem prestado. Presidente Barbucci, 1 para 5 horas, uma palavra de agradecimento aos nossos telespectadores do Facebook e YouTube que estão nos acompanhando. Quero sempre mencionar aqui, eu mencionei no início, quem não teve as suas perguntas respondidas, a nossa assessoria de comunicação vai fazer a resposta diretamente aos meios de comunicação. Presidente Barbucci, 1 minuto, uma palavra final aqui na nossa live.
Agradecer o secretário pela condução, né? Agradecer todos os que estão nos assistindo. Acho que o tema está na ordem do dia. Acho que a gente tem a obrigação, né, de vir a público, colocar o que é o nosso planejamento, onde a gente está mirando, o que a gente está entregando, e dar satisfação à sociedade, né, do Corsan. Então, pode ter certeza aqui que o desafio é grande, mas junto aqui com toda a equipe, né, e o governador foi muito feliz aí também de saudar o esforço aqui coletivo, né, da Corsan. A gente tem muita consciência do que a gente tem que fazer e a gente tem muita convicção que a gente vai entregar. Então, o que eu posso dizer é que preparem-se que em breve teremos mais novidades e sempre nessa linha de um melhor serviço, de mais entregas, e até pegando o gancho nessa questão que foi colocada tarifária, né, o grande desafio também se coloca de fazer mais com menos, né? Então a gente tem que entregar mais de uma forma mais eficiente e agradecer aí a parceria da Secretaria de Infraestrutura e do governo, que estamos juntos nesse desafio e é difícil, mas se fosse fácil também não ia ser tão desafiador e tão animador a gente buscar essas entregas. Perfeito, presidente, muito obrigado. E não esquecendo, né, presidente? Referência nacional. Essa é a nossa meta. Endereçar para que a gente tenha aí um bom serviço prestado ao cidadão gaúcho. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana. Hoje é terça-feira, ainda temos aí pela frente. Use máscara sozinho na sala, por isso que estou sem máscara, o presidente da mesma forma, mas use máscara, distanciamento controlado. Um grande abraço, uma boa semana. Fiquem com Deus.